Fala, torcedor do Verdão, uma sexta-feira muito boa para a torcida do Palmeiras, isso por conta, da grande vitória aí na Copa do Brasil contra o Jacuipense. Deixamos muito bem encaminhada a nossa classificação. Agora o que está preocupando é a contusão do Vitor Roque. O jogador tomou uma forte pancada no mesmo tornozelo ali que ele havia sido ali contundido e agora está preocupando demais a torcida palmeirense. Vamos fazer aqui atualizações e também atualizações do mercado da bola do Verdão. Isso porque o Palmeiras está praticamente fechado com o zagueiro Barbosa e quem sabe pode vir no Danilo também. Separei aqui corte da programação, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal, bora para o programa. O Abel não muda o estilo dele, né? A gente tá vendo imagens do jogo aí. Antes da gente falar do jogo, da lesão do Vitor Roque e até do Abel, queria saber de vocês um debate que eu acompanhei ao longo da semana nas redes sociais sobre esta fase da Copa do Brasil ter jogos de ida e volta. Se não poderia ser uma economia de calendário. É bem verdade que acabamos de mostrar os resultados e, com exceção a esse jogo e a surpreendente vitória do Remo, foi tudo muito equilibrado, né? Talvez justifique os dois jogos, mas especialmente para o Palmeiras ficou uma coisa de viajar agora para um jogo, uma série que está praticamente liquidada, né? Então, mas a questão aí é econômica, né? Como é que você coloca para o patrocinador que vai ter um jogo a menos e ele vai pagar a mesma coisa? É só essa a questão. E outra, você não pode olhar Palmeiras e Jacuipense como a verdade. E Curitiba e Santos, não é um jogo grande? Sim. Seria justo um jogo só com dois times de Série A? Então, se você olhar esse jogo, parece que essa possibilidade de jogo único, é absurdo, 2 jogos. Mas tem muito jogo grande aí já nessa fase que calhou de acontecer na hora do confronto ali. A próxima, então, nem se discute, que aí certamente teremos vários jogos grandes. Então, se não me engano, Copa da França, Copa da Inglaterra é um jogo só, certo? Ou eu estou enganado? E aí pode cair, inclusive, um City-Chelsea de cara que não importa. Lá é mais comum esse tipo de coisa. Lembrando que até a 4ª fase eles não entraram. Eles estão entrando na 5ª fase. E esse ano tiraram o jogo de volta da decisão, né? O que para mim é um grande pecado. Para mim também. Bom, mas se você pegar ainda nessa agenda, né, o jogo dos Atléticos, São Paulo e Juventude, Remo e Bahia, que são times de Série A, né? Quem mais? Teve um outro, o Galo e Ceará, né? Atlético Mineiro e Ceará também. Ceará, Juventude, Atlético Goianiense, são clubes que frequentemente ocupam espaço na elite. O Operário um pouco menos, mas tem feito boas campanhas também, né? Agora foi um debate, acho que o Massa matou na raiz aí a charada. Não, tem as duas coisas, né? Tem a competição em si, que é o esportiva dentro do campo, e tem a questão financeira, né? Não é por isso que tem tanto jogo no Brasil, ou no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo. Aliás, está aumentando vertiginosamente o número de jogos no mundo inteiro. E é uma coisa que a gente pode discutir, não hoje que tá demais, tem muito tema, mas é porque o Yamal e o Estevam estão se machucando, né? Os caras têm mais de 100 jogos e fizeram 18 anos, 19, agora há pouco. Não tem segredo, a ciência explica. Depois, um dia, a gente fala mais sobre isso. Bom, por falar em lesão, Vitor Roque voltou na rodada do Brasileirão e ontem tomou uma entrada e já é dúvida de novo, Massa. Bom, o que o Palmeiras programou para ontem, né? Fazer uma boa diferença de gols, acho que isso chegou lá, teve gol anulado, corretamente anulado, o Sousa estava impedido, poderia ter feito 4, 5, a gente está vendo as imagens aí, até 6, mas tudo bem. 3-0 é uma ótima diferença, a classificação tá quase garantida, e ele, ao contrário do que eu esperava, ele tratou o jogo a dar prioridade ao Campeonato Brasileiro nesse primeiro confronto. Por quê? Porque o Giai, titular absoluto nos últimos jogos, ficou fora. O Gomes ficou fora. O Andrés, que estava bem cansado, ficou fora. O Flaco ficou fora. O John Arias ficou fora. Então aqui você tem, no mínimo, 5 mudanças, a ponto de você poder dar ritmo pro Fux, zagueiro, que está há algum tempo sem jogar tantos jogos. O Evangelista sem ritmo também, entrando só boa parte, ele entra sempre, mas entra 15, 20 minutos. Jogou o jogo inteiro. A volta do GFT, que
pro torcedor do Palmeiras se arrepia, fala, mas pô, o cara tava de lesão, com lesão, você tira o Arthur, que fez uma grande partida ontem de novo, menino, e coloca o Jefté, dá uma segurada no Arthur. Você tira, deu ritmo de novo pro Maurício, que esteve afastado por causa de uma gripe, né? Então o jogo, os objetivos, eles foram milimetricamente cumpridos. O que faltou combinar com vamos dizer assim, não quero usar um termo muito ofensivo, com a violência do Jacuipense foi as faltas, as contusões e principalmente a contusão do Vitor Roque. Era um jogo para ele ganhar ritmo e voltar. Ele sai de campo com uma botinha no tornozelo esquerdo e preocupa bastante. Deve ser feito o exame hoje, ele vai voltar para o tratamento e vai ficar fora mais um tempo, no mínimo, não sei quanto tempo, mas vai ficar fora para poder se recuperar dessa contusão. E ele teve um ano, começo de ano atribulado, ele machucou logo no começo, machucou de novo naquele jogo contra o São Paulo, de lá para cá não conseguiu se recuperar direito, né? E ontem era um jogo para isso, para ele ganhar ritmo. O jogo se desenhou assim, o Palmeiras fez uma boa partida, uma vitória tranquila, né? Perdeu ainda muitas oportunidades, os 2 pênaltis foram justos, aconteceram, a jogada do primeiro pênalti foi bem trabalhada, bem pensada. Então o Palmeiras chega nesse momento da temporada com 3 derrotas no ano. É um negócio muito grande o que o Palmeiras está fazendo nesse início de ano. O diagnóstico que o Arnaldo faz é correto, eu só discordo do antes, né? Que o Palmeiras faz isso sempre e que o Flamengo foi obrigado a reagir. Obrigado, eu acho que o Flamengo se sentiu obrigado a reagir, né? Foi para a mesma estratégia, eu acho. Acho que só esse ponto que eu discordo, acho que não tem. É muito clara essa situação quando o VAP assume e tenta levar o João Paulo da base do Palmeiras. É muito clara essa situação quando ontem mesmo o presidente do Flamengo, ele tem direito de se expressar, se refere ao gramado sintético como gramado de plástico e diz que isso é uma questão econômica. Pelo menos caiu a carapuça, não é mais jogador que machuca, jogador que não quer jogar lá. Ele se queixa da vantagem econômica que o Palmeiras tem com o seu estádio, né? A ideia de derrubar o sintético não é para melhorar a qualidade do jogo, melhorar o futebol, não machucar menos, não. É para diminuir a receita do Palmeiras, que ele, BAP, sabe que é de fato, do jeito dele, sem ter 40 milhões de torcedores, a forma como ele se sustenta nesse modelo, certo? Que tem um tripé aí, Palmeiras, Allianz Parque, base e o Abel. Nos últimos 6 anos, né? Essa manutenção é que dá ao Palmeiras a possibilidade de disputar com o Flamengo, porque senão não estaria disputando com o Flamengo. Ponto. O Flamengo mandaria soberano no futebol brasileiro, certo? Então, cara, é isso. Eu não tenho nenhum problema com isso. Vocês sabem que eu tenho o canal segmentado e eu lido de forma bem clara e objetiva, jornalisticamente, me esforço muito para fazer isso. Eu só entendo que está na hora do papai. Quem é o papai? É o presidente da CBF. Intervir. Porque eu tenho receio disso que possa acontecer uma tragédia, né? Uma agressão, alguma coisa assim, né? Mas qual seria a intervenção? E chamar as partes e falar, vamos tirar o pé aí. Vamos tirar o pé, cara. Todo mundo. Entendeu? Tirar o pé. Põe na banguela, tá bom? Põe na banguela. Porque se isso está dentro de um ambiente de que a CBF quer criar uma liga. Pois é. Uma liga neste ambiente bélico não tem a menor condição de ir para frente. Certo? Então, Vessa, só para concluir, está na hora de alguém intervir, né? Diga. Massini quer que a ONU entre em ação, né? Mas a gente vê que russos e ucranianos não estão muito aceitando isso. Eu acho que isso daí não tem mais volta, sinceramente, porque os dois vão continuar com bons times. Mas isso faz bem para eles? Então, eu vou entrar nisso. Faz bem? Os dois apenas faz bem? Não faz. Os dois vão continuar com bons times, os dois vão continuar com bom dinheiro, os dois vão continuar brigando pelos títulos e os dois vão tentar ser o protagonista aí do futebol brasileiro por conta desses bons momentos que eles estão vivendo. Então, ninguém vai tirar o pé,
O BAP vai ficar falando, inclusive ontem, volta a falar com a relação Leila, Crefisa, filho e Vasco e tal, mesmo se for perguntado ou não, ele vai querer falar, porque isso de alguma maneira cutuca. O Abel, como o Arnaldo disse antes da... Aí, me permite, desculpa, guarda o raciocínio, ele atinge dois coelhos com um cajado só. Porque ele sabe também, seu rival local, se o Vasco se recuperar com torcida nacional, ele vai ter um problema no quintal dele. Também, verdade. Hoje ele não tem. O Fluminense é parceiro. Adia o jogo aí e tal, beleza, vamos adiar, tá tudo certo. São parceiros do Maracanã, inclusive comerciais, tá bom? Então, a discussão, ela foge do âmbito ou não é conflito de interesse, claro, mas é correto ou não, o que diz a legislação... Né? É um tiro para pegar claro. dois coelhos, é óbvio. Você tem razão. Então, e aí o Abel ontem, como o Arnaldo percebeu e todo mundo percebeu, né, quando ele cutuca o Flamengo e os erros da arbitragem lá contra o Vitória e tudo mais. Então eu, sinceramente, eu acho que não tem mais volta. O Abel ontem declara uma guerra e chama os seus aliados. Só que, Abel, a mídia palestrina que você tanto reclamou porque te cobra, porque reclama de você, agora você quer aliar. Depois não adianta você reclamar, hein? No primeiro insucesso que os canais segmentados ou os arrobas segmentados começarem a te criticar, não adianta você querer ficar bravo com os caras também, se você está pedindo agora para que todos sejam seus aliados, porque uma hora o bicho pega, uma hora o seu momento fica ruim, um momento ninguém vai viver sempre mil maravilhas. Então, beleza, você chamou para guerra, todo mundo vai estar do seu lado, mas na hora da crítica, entende que os caras também vão subir o tom contra você, porque eles são apaixonados e eles vão ter esse direito também. Então acho que não tem volta, para mim os dois vão ser isso daí. Eu acho que para os outros times, por incrível que pareça, vai ser bom, porque a lupa nos jogos de Palmeiras e Flamengo vai ser uma lupa tão grande para cada piolinho ali que aparecer de arbitragem, decisão de arbitragem e tudo mais, a cada escala, a cada mando de campo, a cada julgamento da STJD, que para os outros acho que vai ser bom, um tempo inteiro. Quem vai apitar esse Flamengo e Palmeiras deve estar vindo da Lua, porque eu não consigo, essa pessoa tem que talvez colocar num retiro durante um mês, para ele sem internet, para ele ficar completamente isolado e desconectado, para poder ter paz para apitar um jogo como esse, porque não vai ser nada simples. Então não tem mais volta. Eu acho que é uma coisa que a partir de agora, enquanto sobretudo tiver esses dois comandos, não tem mais volta. Ninguém vai tirar o pé, não tem bonzinho mais ali. Ali o pé vai ser no acelerador o tempo inteiro e a gente vai ter que tentar conviver, o torcedor tentar fazer a parte dele no sentido de tentar ajudar o seu clube, mas sem extrapolar, né? Pelo amor de Deus, sem partir para coisas piores, porque aí também não tem como, mas eu acho que de verdade não tem mais solução e não tem mais volta essa situação. Só um pouquinho falando do jogo, eu acho que foi uma vitória só protocolar, é muito difícil você... E é ruim o que eu vou falar, porque os caras ganham muito bem, né? Ganham salários de 6 dígitos, a maioria deles, alguns até de 7 dígitos. Mas você motivar jogador de futebol a jogar um jogo como esse, sinceramente, eu acho bem difícil. Então, eu senti ali o Palmeiras fazendo as coisas acontecerem, por acontecer 1-0, depois 2-3, mas aquela coisa de vambora, pega a bola dentro do gol para dar a saída, não ia acontecer. Então, achei o Palmeiras um tanto quanto preguiçoso, fazendo só o que tinha que fazer, meio basiquinho. Lamentar a entrada que o Vitor Roque toma, porque o jogador de Jacuipense foi bem sem noção. Deixa eu segurar isso um pouco pra gente voltar, porque você traz, inclusive, o que tá no pacote, né? Tá a gente viu ali a 13ª rodada, já vamos detalhar também. Quero observar que, a despeito de termos aí 2 clubes protagonistas, de guerra de bastidores, de desacerto com Liga, o futebol brasileiro está tendo grande média de público nos estádios, como há muito não tinha, né, numa sequência de anos aí, audiências boas de televisão, quer dizer, não perdeu-se o interesse, pelo contrário. Então essa indústria, ela tem um fundo em cima disso também. Se você imaginar que nós temos 25% da população, 40 milhões de pessoas que não torcem para time nenhum, você vê... É mais, de acordo com as pesquisas, mais de 50% não se interessam. Não, assim, mas tem eu tô sendo mais rigoroso que você. Eu tô colocando 25, porque os outros 25 não gostam mesmo de futebol e tal. Não, entendeu? Metade da população não gosta. Então, não acompanha. Não é que não gosta, não tem um time para torcer. É diferente.
Entendeu? Porque você pode pegar 40 milhões de pessoas que não tem time para torcer. Sim. Você entende? Que poderia ser público, né? Claro. Entende? Então, este ambiente, ele faz mal para o negócio todo. Sem contar que o dinheiro tá lá fora, né? Então, fim de semana, muita gente parou para assistir City e Arsenal, que não nos dizem nada no dia a dia, né? Não representam nada para nossa cultura. Então, e o futebol brasileiro não é visto. Não sei, o mundo não vai parar para ver esse Palmeiras e Flamengo. Exatamente. Aí você vê, ontem eu tive a oportunidade de participar de uma videoconferência com a empresa responsável por cuidar dos torcedores do Real Madrid. Então, eu pude entender um pouco qual o trabalho que eles fazem lá para ter o Real Madrid do tamanho que tem, né? Então você tem planos de 10 euros que são mais baratos que muitos planos só os torcedores no Brasil. Sem dúvida. E tem planos de 300 mil euros anuais, mais 15 mil euros por cadeira que você pega. Barbosa, então entre Palmeiras e jogador estava tudo certo, mas não assinado, bom lembrar, certo? E tinha acertado o dinheiro a ser pago ao Botafogo. Agora, quem paga? Para quem que eu pago? Como é que fica? Quem assina? Grande questão, hein? Porque o John Textor foi destituído da SAF. Vai ser assunto pra gente aqui ainda. Então. Mas é um dos tantos problemas do Botafogo. Então, o Danilo Lavieri de manhã esclareceu perfeitamente, cara. Excelente. A contratação está congelada, até que o Palmeiras saiba com quem falar. Qual interlocutor? Vai pagar para quem? Exato. Vai pagar pra que é a história do André Sanches que você conta aí dos empresários que os jogadores tinham. Agora tem que esperar. E não desistiu do Nino. Essa é outra importante informação. Muito bem. O Versa já trouxe um pouquinho esse assunto agora, de como motivar os jogadores de um lado, né? O Palmeiras, líder do Brasileiro, tem um confronto contra um time de Série D. Agora, do outro, muita energia, né? Porque para os jogadores do Jacuipense é o jogo da vida. E a gente tem a entrada no Vitor Roque logo no começo, vamos dar uma olhadinha. Não é para justificar, porque eu acho que a entrada por si só já mostra ali. Mas é mais uma das armadilhas desse tipo de confronto, né? No ângulo que o Versa estava trazendo, do Palmeiras se motivar, do outro lado uma equipe que tem ali um outro nível de confronto habitual, né? Eu até queria a opinião de vocês, se vocês viram o jogo, né? Que eu achei a Jacuipense em cima do tom completamente, cara. Com entradas muito duras, muito violentas. O Abel falou isso também, né? Essa tesoura, essa chave. Pra quem não tá com problema no tornozelo, já seria muito complicada essa entrada. Agora, ó a chave que ele dá. Mas pra quem tá com problema no tornozelo, gente, aí ficou um negócio muito pior e é torcer aí nos exames que não dê nada, porque olha, realmente ele sai mancando, a gente deve mostrar daqui a pouco. O André não informou a gente ontem que foi uma torção. Então vamos ver qual é o nível, mas vai ficar fora um bom tempo, cara. É muito. Pra quem então? Ele tá voltando com problema no tornozelo e aí toma uma dessa, meu. É torcer pra não ter sido ligamento e nada, que lance de. E ele sair revoltado, e eu acho que ele tem que sair mesmo, foi bem acima do tom. Mas faz o gelo para não inchar e tudo mais, né? Mas porque realmente é que assim, para os jogadores da Jacuipense disputando uma Série D, talvez a realidade dos caras também possa ser um pouco essa. A Série B, Série C, Série D, ela é mais bruta do que a Série A. É meio tradicional isso, né? É um jogo mais duro, é um jogo mais viril. E tá aí ele saindo, ó. Isso já era o Vinícius Salgado, repórter da TV Gazeta, me mandou essa imagem ontem. Obrigado, Vinícius. A gente tá vendo aí o Vitor Roque com a botinha, né? Tá com uma botinha já. Mancando. Isso. É uma péssima notícia, né? Porque mal se recuperou, na verdade. Faz falta, cara. E o jogo tava outro com ele. Mudou muito. Não, faz muita falta. O Luigi, gente, talvez até o Palmeiras poderia pensar nisso, emprestar o Luigi ou até negociá-lo com percentual de revenda, porque ele não está conseguindo desenvolver o futebol dele. Só que agora sem o Vitor, você não pode ficar só com o Flaco. Não, na parada. A não ser que traga outro. Na parada. Mas acho que aí vai ao mercado. Na parada, né? Sim, aí você pode fazer um negócio, entendeu? E outra, espera-se contar com o Paulinho, que é um segundo atacante. Então você pode ter mais uma opção ali para jogar no ataque, né?
Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação mais uma vez, o Paulo Massini dando um show aí na sua análise e o Palmeiras, né, muito preocupado com a situação aí da contusão do Vitor Roque. O departamento médico do Palmeiras na última contusão ali do nosso atacante não foi muito bem claro, não foi transparente. Igual a torcida precisa saber, né, torcedor? E agora, quem sabe, né, podemos ter mais informações. Agora tá preocupando demais, o jogador não teve sorte, tomou uma pancada no mesmo lugar ali onde ele estava se recuperando daquela lesão. A gente não sabia da dimensão aí dessa contusão do Vitor Roque, pelo menos na primeira contusão. Agora tomou no mesmo lugar, né, torcedor? Boa sorte aí para o Tigrinho. Tá fazendo muita falta para o Palmeiras, inclusive fez falta nessa partida, onde o Palmeiras venceu muito bem, na minha opinião. 3-0 em cima da Jacuipense. Praticamente garantimos ali a nossa vaga para a próxima fase. Vamos poder colocar um time totalmente alternativo na volta, né? Que, na minha opinião, ainda tem todas as condições de vencer o time baiano, mesmo jogando fora de casa, com todo o respeito ao Jacuipense, né? Mas, na minha opinião, torcedor, eles apelaram demais ali para as faltas, viu? Inclusive tiveram jogadores expulsos, na minha opinião. Deveriam ter sido mais jogadores expulsos aí do time baiano. Mas é aquilo, torcedor. O que importa é que o Palmeiras venceu. Infelizmente aconteceu esse fato aí com o Tigrinho. Boa recuperação, que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Ficou a frustração também de uma possível estreia do Paulinho com a camisa do Verdão nesse confronto, né? Não aconteceu mais uma vez. O departamento médico do Palmeiras tá com bastante cautela com relação ao Paulinho. O problema, torcedor, é que se ele voltar agora, pode ter uma grave lesão aí muscular. A gente sabe, o jogador tá muito tempo sem jogar e agora está bastante suscetível a uma lesão muscular que pode deixar ele fora dos gramados por até um mês, dependendo aí da gravidade. Então, tomara que ele possa voltar aos poucos no tempo certo. A torcida tá com bastante expectativa, né? A gente não vê a hora do Paulinho aí estrear com a camisa do Verdão. Ainda mais agora, o Vitor Roque tá nessa situação aí que não consegue voltar a jogar, né? Mas é aquilo, torcedor. Vamos aguardar. Tenho certeza que o departamento médico do Palmeiras tá fazendo o melhor aí para os seus atletas. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então, até uma próxima.